Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos ouvir de volta, né? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da internet, pela Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Uma admirável escritora judia americana apresentou faz pouco tempo, ao lado de uma outra amiga, uma obra fascinante nos Estados Unidos. A senhorita Halberstam publicou um livro curioso, ao qual deu o nome de Pequenos Milagres. Logo no prefácio, nós temos a grandeza dessa proposta, quando as duas periodistas transcrevem o pensamento de Albert Einstein. Einstein teve a ocasião de dizer: na sociedade existem dois tipos humanos. O primeiro deles é daqueles que acreditam em milagres. E o segundo, daqueles que não acreditam em milagres. Eu faço parte do primeiro grupo. Eu acredito em milagres. Mas esses milagres que não violentam as leis naturais. Esses milagres que são considerados como sincronicidade pela psicologia junguiana, acasos, ocorrências fortuitas, mas eles acontecem. E nessa obra admirável, as periodistas narram alguns fatos muito peculiares, que não tem outra explicação, senão o milagre, entre aspas, uma ocorrência extraordinária, que deve ter tido seu desenvolvimento fora dos limites do mundo material. E eu elegi uma dessas narrativas para participar de uma proposta do espírito Joana de Ângeles, quando escreveu a sua última obra dedicada à ponte entre a psicologia junguiana e o espiritismo, o livro Psicologia da Gratidão. A benfeitora espiritual esteve fazendo uma proposta muito curiosa. A gratidão é uma das características nobres da criatura humana que vem sendo colocada à margem. E as atitudes de ignorância diante da afetividade vêm assomando cada vez mais. E a gratidão é colocada num plano secundário. Nessa sua obra, ela tem a oportunidade de referir-se a Confúcio, que declarou oportunamente: faça o bem, mas não espere gratidão. Normalmente entendemos gratidão como esse ato do verbo gratular, que é uma forma de devolver. Alguém é gentil para conosco e nós retribuímos. Então, a esse ato de retribuir algo que nos foi oferecido, convencionalmente chamamos gratidão. Nada obstante, na psicologia da gratidão, o sentimento é muito mais amplo. E, curiosamente, depois que o livro foi publicado faz quase 2 anos, a Universidade de Miami apresentou o resultado de um longo estudo de pesquisa. Depois de 10 anos, pesquisadores estiveram observando
pessoas generosas, agradecidas, pessoas não tanto agradecidas e pessoas que não sentiam a inclinação para agradecer a nenhum gesto de generosidade. O resultado dessa pesquisa de uma década foi fascinante para os observadores. As pessoas gratas desfrutam de mais saúde do que as pessoas ingratas. Aqueles que são generosos têm uma vida muito mais longa do que aqueles que são autossuficientes no seu estado egotista. Então a psicologia da gratidão deve fazer parte do nosso cotidiano. E a benfeitora, encerrando a sua série psicológica de 16 livros, vem nos propor este sentimento de gratidão como parte integrante da nossa vida. Gratularmos, sermos pessoas gentis, afáveis. Curiosamente, o notável teólogo, sociólogo Leonardo Boff, em uma conferência magistral, mais tarde transcrita para as letras, teve a ocasião de evocar uma personalidade célebre de toda a literatura cristã do passado. Ele foi procurar na história Blaise Pascal. Esse Pascal que foi um gênio precoce, criança que, aos 4 anos de idade, sem livros nem mestre, no seu quarto de dormir, um dia, interpretou até a 34ª proposição de Euclides, uma alta matemática grega, o que deixou transparecer que esse menino sem livros, sem mestre, não deixava de ser a reencarnação do próprio Euclides. Ele teve uma vida muito breve, 39 anos. Era profundamente católico dentro dos padrões do século XVII, pois que ele nasceu em 1623. E, naturalmente, naquela época ele se tornou um grande cientista nas matemáticas e também um grande místico. Entre as suas obras, uma delas tornou-se célebre e até hoje é motivo de reflexões. A obra chama-se Pensamentos. E entre os pensamentos notáveis de Pascal, ele faz uma proposta, asseverando que se vivia naquela época, e naturalmente hoje, em uma encruzilhada cultural. De um lado, podia-se observar l'esprit de géométrie, que vale dizer o espírito da matemática, o espírito da lógica, da razão, do bon ton. E do outro lado, l'esprit de finesse, que significaria o espírito de gentileza. E Pascal sugeria que a razão não se afastasse da gentileza para poder formar l'esprit de cœur, o espírito do coração, a harmonia. Se por acaso houvesse a predominância do espírito da razão e da lógica, em detrimento do espírito da fraternidade e da gentileza, a sociedade do futuro, as criaturas entredevorar-se-iam. Isso escrito no século XVII pôde ser constatado logo depois, no século XVIII, com o banho de sangue de que a França foi vítima na Revolução, começada em 1789, que tinha por objeto derrubar a Casa dos Bourbons e escrever nas páginas serenas da justiça os códigos dos direitos humanos a partir de 1791. Ao mesmo tempo em que se desfraudava a bandeira da liberdade, da igualdade, da fraternidade, cujo objetivo era dignificar a criatura humana desprezada, e concomitantemente foi apresentado o Código dos Direitos Humanos da Mulher, pela primeira vez. Esse Código dos Direitos Humanos, com mais de 200 anos, ainda hoje é desrespeitado pela intolerância, pelo preconceito, pelo fanatismo e também pelo espírito de finesse, transformado apenas em l'esprit de géométrie.
Se recordarmos a proposta profética, vemos que na Revolução, que tinha os ideais nobres, tivemos o período do terror, quando a arma de José Guillotin ceifava milhares de vidas por dia. E na Praça de la Concorde, em Paris, nas valetas, o sangue dos guilhotinados era de tal forma abundante que cobria a pata dos cavalos. Então essa visão profética pode ser hoje acompanhada na Líbia, quando nós vemos alguns milhões de indivíduos em acampamentos infectos por causa da intolerância patriarcal e bárbara de um homem piedoso e a rebeldia de facções ambiciosas de poder. Quando vemos no Brasil um país que tecnicamente está em paz, pelo menos em paz política, as estatísticas alarmantes: 500 mil pessoas assassinadas em apenas 10 anos. Equivale dizer que em cada ano na pátria do Cruzeiro têm sido assassinadas 50 mil pessoas, como se fossem moscas, sendo que somente são penalizados afrodescendentes, pobres e aqueles que não encontram nos braços da justiça cega os recursos para postergar os seus processos e pagar os crimes hediondos em prisão domiciliar. Não podemos deixar de considerar essa punição terrível, ser um prisioneiro domiciliar por crimes hediondos de suborno, de desvios de importâncias fabulosas, de contas fantasmas nos paraísos fiscais, enquanto a miséria nos espia envergonhada, morrendo em cada 4 segundos uma criança com fome em todo o mundo, que se vangloria de ser supercivilizado. Neste mundo da grandeza tecnológica, em que a ciência atingiu os mais altos níveis, preocupada, por certo, pelo processo da evolução. Então podemos acompanhar as belonaves espaciais, tentando descobrir novos ninhos em Marte e outros planetas, sem que nós tenhamos a coragem de sair da nossa comodidade para atender os miseráveis que intitulamos como excluídos, em uma proposta psicológica que é uma farsa, porque eles são apenas excluídos ou também abandonados, detestados, perseguidos na miséria que os corrompe e que os empurra para a drogadição, para a criminalidade, que um dia também a nós nos atinge. É necessário que mantenhamos o espírito de gentileza, que voltemos à solidariedade. A Unesco, no ano 2000, apresentou um manifesto para a paz no mundo, dizendo que se as nações atendessem apenas a 6 itens, seria possível a paz. E então publicou esses 6 itens, que a mim me parecem foram arrancadas das páginas do Evangelho de Jesus, essas propostas maravilhosas. Primeiro, preservar a vida. É a proposta da Unesco, para que haja paz na Terra. Mas preservar a vida senciente, a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, mas também a vida mineral. Preservar para que o planeta possa sobreviver, porque na opinião de um dos grandes físicos quânticos ingleses, teve a oportunidade de dizer que antes Sir James Jeans, ele e os cientistas acreditavam que o universo era uma máquina, mas depois da física quântica, eles chegaram à conclusão de que o universo é um grande pensamento. E outro físico inglês, o Dr. Kirchhoff, depois de analisar profundamente a criatura humana, estabeleceu esse parâmetro. A criatura humana é o espírito. Esse espírito é semelhante à gravidade e à eletricidade.
Em suas palavras, utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito é constituído de partículas de minds, partículas de mente, demonstrando que a ciência, depois de divagar pelo materialismo, fez a sua gloriosa viagem de volta ao espiritualismo. E ao constatarem esta realidade da vida, a Unesco propõe respeitar a vida. Logo de imediato, uma segunda proposta: negar-se à violência, não aceitar a violência. A Organização Mundial de Saúde assevera que a violência é uma doença sociológica e deve ser tratada no cerne, no espírito, palavras textuais da OMS. Ela deverá ser tratada na sua origem como uma enfermidade grave que de repente tornou-se pandêmica, contaminando uma sociedade em decadência ético-moral. A terceira propositura da Unesco: seja tolerante, porque através da tolerância nós temos o gesto da finesse, da gentileza, e começaremos a dar ao outro direito que a nós nos impomos, como dever de transformação para melhor em nossa vida. Então, ser tolerante não é ser conivente. O mal aí está. Nós reconhecemos o mal, mas não nos tornaremos maus para combater o mal. O Evangelho de Jesus já nos diz isso numa grande linguagem. A linguagem é esta: o Pai não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Ele não deseja o aniquilamento do revelo, mas o desaparecimento da rebeldia. Então, quando nós somos tolerantes, para o mal, a perversidade, aquele estado de inimizade que tanto nos caracteriza, não estamos de acordo com aquela atitude. Somente que não descemos ao nível do agressor, do inamistoso. Não fazemos parte da sua conduta. Manteremos a nossa tranquilidade, porque o mal dos maus não nos pode fazer mal. É fascinante uma proposta dessa por um organismo internacional que congrega praticamente todas as nações da Terra. O quarto item para que haja paz na Terra, proposto pela Unesco, é muito curioso: ouvir para compreender. Procure ouvir o outro. Qual a razão das desinteligências domésticas? É que nós não ouvimos o outro. Vivemos armados, quando deveríamos viver amados. A questão de um R. Estamos sempre armados. A pessoa nos olha: qual é o caso? Aconteceu comigo muitas vezes. Como olvidar? Eu estava numa fila imensa. Eu estou sempre em filas imensas de check-in. E como a vida para mim é muito bela, porque Deus me deu a honra de muitos problemas, eu me sinto plenamente feliz, estou alegre. Eram 5 horas da manhã, horário de verão, e eu estava na fila do check-in sorrindo. A vida é tão fantástica, porque chegar aos 86 anos não é brincadeira. E nós, as pessoas de 86 anos, quando encontramos esses garotinhos de 50, de 60, que nos acham velhos, nós logo redarguimos: eu já cheguei aqui, e você eu não sei se vai chegar. É a vingança da quarta idade, com aqueles que estão degrau a menos. E eu estava alegre, sorrindo, quando de repente eu ia fazer uma viagem aérea. Na outra fila alguém gritou de lá: ei, por que está rindo? Eu disse: eu não posso acreditar. Às 5 da manhã, em jejum, eu não tinha direito de rir, mas eu me fiz de conta que não entendi. E aí a pessoa gritou: olá, você está rindo para mim ou está rindo de mim? Eu então movi a cabeça como quem procurasse e olhei na direção e disse: nem para você, nem de você. Então ele reagiu: e por que não? Eu disse: porque eu sou cego. Então todo mundo caiu na gargalhada nas filas. E ele perdeu o norte, ele queria brigar.
Então ele saiu da fila, veio na minha direção, e chegou bem de frente, passou a mão, e eu ceguíssimo. Porque numa hora dessa, entre uma bofetada e a cegueira, eu optei pela cegueira. Então ele me olhou e disse, mas o senhor é cego. Eu digo, exatamente. Mas com esses olhos claros, como é que é possível? Eu podia ter calado a boca. Mas eu nasci para falar, é coisa de baiano. Eu então disse, bem, é que a cegueira não é no olho, é no nervo óptico. Ele disse, eu conheço essa voz. Porque eu tenho um programa de rádio, um programinha de televisão. Eu conheço essa voz. Essa voz não é do Divaldo Franco? Eu disse, sim, senhor. Mas você não é cego, coisa nenhuma. Ele disse, sou. Eu sou cego à agressividade humana. Eu sou surdo ao deboche humano. E, naturalmente, eu sou mudo a toda vez que me chamam para um embate. Eles, mas seu Divaldo, é porque eu tenho muitos problemas. Eu disse, quem não tem problemas, meu amigo? Só quem não tem problema é o esquizofrênico. Ele é problema para os outros. Mas todos nós temos problemas. Mas, seu Divaldo, o senhor não sabe da minha carga. Eu disse, mas que tenho eu com o problema do senhor? O senhor está de mau humor, com distimia? Não pode ficar com raiva de mim que estou feliz. Seu Divaldo, o senhor está indo para onde? E eu corrigi a preposição. Eu estou indo a São Paulo. Ele disse, eu também. Em que voo? Ele disse, no voo X. Eu também. Eu só faltava ele ir no meu colo. Fiz o check-in. E eu sempre sento ao corredor, para não incomodar a ninguém. Não me importa que a pessoa levante 40 vezes, mas eu é que não gosto de criar problema para o outro. Eu sentei-me na fileira 6C. Quando eu olhei ele na fileira 6D. Então ele pôs a mão na minha perna e disse, Divaldo, nós vamos conversar bastante, não é? Eu digo, não, senhor. Avião não é lugar para conversar. Embora há pessoas que entram no avião e são o dono da sala. Conta tudo, principalmente quando vai a Miami. E compra aquelas bugigangas de plástico, aí vem contando a vitória de Miami, os milagres, para todo mundo saber que é rico. Não, foi tudo a prestação. Então, aqui no avião a gente não pode fazer isso. Há pessoas que se esquecem que alugou uma poltrona, mas toma conta do avião inteiro, e a gente tem que ouvir o que não quer. Então, aqui no avião, eu não converso. Ele disse, mas, seu Divaldo, é que eu queria contar ao senhor o meu problema. Eu disse, mas aqui no avião, quando ele subir, porque já está mais perto dos espíritos, ele disse, mas os meus guias baixam a terra. Eles só dão consulta lá embaixo. E o homem excitado, eu lembrei de uma técnica. O avião decolou, e eu pus a mão no joelho dele e disse assim, você está cansado, você precisa de relaxar. Meus amigos, o homem começou a dormir. Eu nem vou usar aqui o verbo dormir, porque senão acaba a conferência. Todo mundo dorme. Ele entrou em sono profundo. E eu digo, que hipnotizador eu sou, meu Deus, eu não sabia. Quando o avião bateu no solo, aterrissando, ele acordou. Seu Divaldo, já chegamos. Estamos em São Paulo. E o que aconteceu comigo? Ele relaxou, meu amigo. A minha cegueira lhe prostrou e você dormiu. Então, para ver o que é a questão da intolerância, ele estava aborrecido porque eu estava feliz. Então, aprendermos a falar, a conversar, a ouvir. O que é que acontece conosco? O parceiro, o marido, o companheiro chega em casa e vai dizer qualquer coisa para a mulher, e quando ele vai dizer, ele interrompe, já sei o que é. Na rua você é ótimo, está alegre com seus amigos, olha a cara com quem entra em casa. Porque nós esquecemos a arte de conversar. E passamos a arte de discutir. Às vezes a pessoa vem até mim, seu Divaldo, eu queria lhe pedir uma consulta. Pois não. Será que o senhor pode me dizer alguma coisa sobre tal coisa? E eu me atrevo a responder. Então, mas seu Divaldo, o senhor não acha? Eu digo, o que eu acho, já lhe disse. Mas eu digo, não me convença da sua opinião. Você veio pedir a minha, e a minha é essa. Mas, seu Divaldo, é verdade, você tem razão. E aí acaba com a conversa. Porque a pessoa quer discutir, quer impor a sua loucura àqueles poucos que ainda são mais ou menos normais. E eu me considero nesse mais ou menos, no claro escuro.
porque nós esquecemos de conversar. Já notaram que a gente começa muito bem conversando e termina brigando? Porque ambos têm razão. E o problema é que ninguém reconhece a razão do outro. Então nos molestamos. É necessário, diz a Unesco, ouvir para compreender. Quinto item. Preservar o planeta. Porque ele é um grande pensamento, é vida. Então é a proposta ecológica. Nós preservarmos o planeta sem as nossas extravagâncias. E o sexto item, redescobrir a solidariedade. Redescobrir. O verbo é proposital. Equivale dizer que em alguma época nós já fomos solidários. Hoje nós somos solitários. E somos solitários porque esquecemos-nos da solidariedade humana. Ao apresentar esse manifesto 2000, a Unesco esperava que a humanidade adentrasse em uma era de paz. E em setembro de 2001, tivemos a tragédia da Al-Qaeda, com a destruição das duas torres gêmeas de Nova York, o atentado ao Pentágono, e o terceiro avião que se dirigia à Casa Branca, e que naturalmente foi derrubado pelas forças aéreas norte-americanas. Então, nós poderíamos viver o período da gentileza, começando em casa, voltando a beijar os nossos filhos, voltando a levá-los à cama, porque nós vemos a época em que não somos mais pais, somos fornecedores. Ganhamos bastante dinheiro para darmos coisas, porque somos egoístas e não queremos nos dar. Está chegando o Natal. Não dê presente a seus filhos. Faça-se presente ao lado dos seus filhos. Não dê um novo computador, um novo iPod, um iPad, um iPhone, um iPin, como dizemos na Bahia. Dê-se. Conviva com seu filho. Ele necessita de você. Porque se você estiver ganhando dinheiro para dar-lhe conforto e sair de casa que você detesta, o traficante vai adotá-lo com muito carinho, através do crack e de outras substâncias químicas destrutivas dos neurônios. Então é necessário voltar à gentileza doméstica, voltar a dizer à parceira, eu amo você. E ela, por sua vez, que é mais sensível, balança a cabeça dizendo que não acredita, mas ela está adorando. Eu me recordo de uma cena fantástica que eu presenciei. Um amigo meu adorava a mulher. Ele somente a chamava flor de luz da minha vida, anjo da madrugada, querida. E certo dia, estávamos em sua casa. E ao nosso lado um amigo que não é tão feliz no matrimônio. É um amigo muito amargo. E esse amigo pediu-lhe para solicitar à sua esposa para trazer-lhe um copo com água. E ele se voltou para ela e disse, flor da minha vida, vá buscar um copo com água para fulano. E ela foi flutuando. Então meu amigo pessimista disse, eu não acredito. Que você casado com esta bruxa há 30 anos, ainda chame flor de luz. Por que você a chama assim? E ele disse, porque eu me esqueci o nome dela. Então eu queria dar um conselho. Toda vez que o marido disser, querida, e meu nome? Porque pode ser que ele já esqueceu. São esses detalhes que produzem a alegria doméstica, a finesse, a gentileza, a bondade, esse carinho, essa troca de conversa. Se o outro está falando, deixe-o falar. É uma coisa curiosa. A pessoa vem até nós, às vezes eu ando hoje com uma dor de cabeça, e nós logo marcamos. Cuidado, hein? Pode ser um câncer cerebral. É a forma de contar. Deixa a pessoa contar. Eu pego as pessoas que se lamentam. Os depressivos adoram serem felizes. Eles contam da sua desgraça, dizem que horror. Ai, você não faz ideia, não faço o mesmo. Você não faz a menor ideia, não faço o mesmo. E aí ele não tem mais tema. Aí ele fica calado. Aí eu entro devagarzinho e digo assim, eu tenho uma ideia. Porque também eu já tive momentos de tristeza, de melancolia, que são normais. Qualquer tristeza não é depressão. Quando a tristeza ultrapassa 4 semanas,
Dizia Freud, no seu Tratado de Melancolia, publicado no ano de 1900, quando o luto ultrapassa 4 semanas, já é patológico, já é um transtorno de natureza depressiva. Mas ficar triste, quem não fica triste com um acontecimento desagradável? Uma traição, um abandono, uma perda de qualquer natureza, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um dinheiro, enfim, qualquer coisa que nos atinge a sensibilidade. Mas o estado saudável é sair da tristeza, passar pelo vale da melancolia e recuperar o estado de normalidade. Desta forma, apresenta-se-nos a psicologia da gratidão. Mas Ida Halberstam narra uma história muito peculiar. Nos anos 60, em Cleveland, no estado do Ohio, um judeu, Mr. Mark Rickles, estava conversando com seu filho. Era aquele período da flor e do amor. E o seu filho, Joey, olhou para o pai, era um rapaz de 20 anos, e disse: papai, eu lhe quero pedir para abandonar os Estados Unidos. A nova geração não aceita a tradição. Eu lhe vou dizer uma coisa que o vai amargurar muito. Eu sou judeu, mas eu detesto o judaísmo. Eu não consigo me alimentar da comida kosher. Eu não posso submeter-me aos rituais. Eu quero sair dos Estados Unidos. Você fez o depósito bancário na minha conta. Eu cometi uma namorada. Eu pensei com ela irmos morar na Índia. Foi aquele período que os jovens iam para a Índia, iam para o teto do mundo, procuravam o estado de êxtase através de drogas que colocavam em estado alterado de consciência. Então, papai e o velho, o senhor Mark, que era sobrevivente do Holocausto, veio para os Estados Unidos, construiu uma nova família, e Joey era seu filho idolatrado. Todas as esperanças eram depositadas no filho. Disse: Joey, você deve estar brincando. Não, papai, eu odeio o judaísmo. E então o velho começou a tremer pálido. Disse: meu filho, é uma blasfêmia. Eu sobrevivi para que nós, os sobreviventes do Holocausto, eternizemos a nossa raça, como o pai Abraão havia denunciado que seríamos tantos, quantos grãos de areia das praias do mundo. Papai, eu detesto qualquer castração. Então eu quero viajar à Índia com a minha namorada. Então aquele homem que vivera o Holocausto, que amava a sua raça e a tradição, começou a tremer e disse: então vá, ingrato, e não volte mais. Se você atravessar a aduana da porta, não volte mais, Joey. Você é meu filho, papai, biologicamente. Mas eu odeio. Eu não quero sequer saber dos meus ancestrais. Então o Sr. Mark começou a tremer, pôs a mão na cabeça e excomungou o filho. Que não volte nunca mais, miserável, ingrato. E Joey viajou com a sua namorada para Bombay, na Índia, uma das cidades de maior população na época. 6 anos depois, ele estava caminhando por uma rua de Bombay, quando encontrou, casualmente, um colega da universidade, lá do Ohio, de Cleveland. Os dois amigos abraçaram-se. Joey, você aqui em Bombay? E você que faz? Eu estou passeando. E você, Joey? Você sumiu. Desapareceu da universidade. Pois é, abandonei mesmo. Eu detesto os Estados Unidos. Eu vim morar na Índia com a minha namorada. Ah, Joey, deixe-me apresentar-lhe condolências, meus pêsames, mas por qual razão? Pela morte de seu pai. Ah, papai morreu? Sim. Você não sabia? Desculpe. Não, é que eu saí de lá, não deixei endereço. Eu não tinha endereço. Mas papai morreu, Joey, e morreu de uma doença estranha. Ele entrou numa melancolia depois de haver visitado Jerusalém. E os médicos disseram: ele está morrendo porque quer. E morreu. Extinguiu a chama da vida.
Chegaram a dizer que era uma manifestação depressiva, um transtorno. Não, não. Bem, é capaz de ter sido. Eu matei papai. A minha ingratidão matou papai. Mas, Joy, que é isso? Nada. Muito obrigado. Perdoe, Joy. Ele saiu correndo e foi ao apartamento. E então disse à namorada: eu acabo de saber que matei papai. Que loucura é esta, Joy? Eu matei papai. A minha ingratidão, o meu gesto, foi de natureza destrutiva. Ele morreu de desgosto, eu sou um criminoso. Agora que se passaram esses anos, Deus meu, o que é que eu farei? Eu sou culpado. O meu amigo disse que ele esteve em Israel, que ele foi a Jerusalém. Sara, vamos a Jerusalém? Não, Joe. Eu também odeio o judaísmo. De maneira nenhuma eu iria a Israel. Sara, a culpa vai me matar. A culpa é um roedor que nos vai eliminando de dentro para fora. Eu nunca me perdoarei por ter dado esse desgosto a papai. Um homem bom. Mas quando nós somos jovens, nós nos permitimos o luxo de sermos estúpidos. Então eu criei agora a culpa. Venha comigo a Jerusalém por pouco tempo. Eu irei com você. Uma semana depois, os dois saltavam em Tel Aviv e pegaram um veículo para a velha Jerusalém. E começaram a andar a esmo. Esta é a narrativa. Mas permitam-me aqui adentrar com a minha própria opinião. Naquele momento, Joey vai andando a esmo. No meu conceito, ele estava sendo teleguiado pelo pai desencarnado. Porque ele foi à velha Jerusalém, dirigiu-se para o oeste, e quando se deu conta, estava diante do Muro das Lamentações. Mas ele não tinha exatamente uma ideia. Ele viu aquela muralha de mais de 5.000 anos, que está entupida de pequenos papéis que são pedidos hebraicos, separada naquela plataforma por uma pequena cerca. Ele aproximou-se e perguntou ao rabino: mas o que é isto? Você é judeu-americano. Pelo sotaque, é judeu-americano. É o Muro das Lamentações onde planteamos a nossa desdita. Eu poderia entrar, sim, se cobrir a cabeça, se colocar um solidéu, um chapéu, mas pode passar ali, pegar um jornal, dobrá-lo e cobrir-se, porque ninguém pode falar a Deus com a cabeça descoberta. Joe entrou, pegou o jornal, dobrou a marinheira, colocou na cabeça e aproximou-se da parede. Aquela parede de calcário, onde foi colocado o primeiro templo de Zorobabel, que foi derrubado, onde se ergueu o templo de Salomão, que foi embelezado por Herodes, e no ano 70 destruído totalmente por Tito, o jovem general filho do imperador Vespasiano, que não deixou pedra sobre pedra, somente aquele alicerce da face oeste do Monte Sião. Então ele ficou olhando, e um jovem que estava lendo, e no seu respeito movimentava-se. Ele perguntou: o que você está fazendo? Eu estou lendo a Torá, a Bíblia hebraica. Mas por quê? Aqui é o lugar em que nós lamentamos as nossas desgraças, que nós pedimos a Deus proteção. O que é que eu devo fazer? Pegue ali uma Torá, deixe a carteira de identidade ou passaporte e venha ler. Joey pegou o velho e sagrado livro do judeu, abriu ao acaso, e os seus olhos caíram no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas muito tranquilas. Então as lágrimas aljofraram nos seus olhos, e o pranto escorreu, banhando-lhe a face ardente de angústia. Então o jovem perguntou: por que tão comovido? Porque eu sou um parricida. Eu matei papai. Mas como? E ele sintetizou: filho ingrato, eu matei papai. A ingratidão mata como o sol que cresce uma planta. E o rapaz disse: então aqui,
reabilite-se. Peça-lhe perdão. E ele perguntou: como é que eu faço? Pegue um pedaço de papel e escreva seu drama. Peça perdão a seu pai. Ele procurou no bolso, achou um pedaço de papel quase mínimo e escreveu: querido papai, perdoe-me. Eu não tive a intenção de magoá-lo. É que eu era muito jovem, sonhador. Perdoe-me, papai. E assinou Joey Rickles. E agora, o que é que eu faço? Enrole e tente encontrar um buraquinho aí para colocar. Não vai achar. É quase um milagre. Então Joey enrolou aquele papel e saiu procurando até que percebeu uma fresta mínima. Começou a introduzir o seu recado a Deus quando caiu o papel que estava lá dentro. Ele abaixou, se apanhou. Estava crestado do sol manchado. Veio-lhe a ideia de abrir. Que pedido seria aquele? E ele abriu. Abriu e ficou estarrecido. Meu filho, se algum dia você vier ao mundo das lamentações, perdoe o seu velho pai, Marco. Perdoe a minha intransigência. Nós, os velhos, somos muito indelicados, nervosos. Eu amo meu filho. Eu vou morrer. Perdoe seu pai. Abraço eterno, Mark Rickles. Joe começou a tremer. Naqueles buracos havia mais de 100.000 pedidos a Deus. Como é que ele foi teleguiado àquele lugar? Ele disse ao jovem: olhe, o bilhete de papai, ele esteve aqui há menos de 2 anos. E o rapaz então disse-lhe uma resposta do céu: o que é que você vai fazer agora? Não sei. Não sei se volto à Índia, minha namorada está lá fora, ela odeia o judaísmo. Então eu lhe sugiro ir para uma pensão que tem aqui perto do nosso santuário. É uma pensão para estudantes. É dirigida por um jovem rabino. Você me leva lá? Claro, levá-lo-ei. Então o estranho saiu com Joey, que devolveu a Bíblia, desdobrou o jornal, pôs sobre a mesa, e disse: Sara, quero apresentar-lhe um amigo. Veja, Sara, eu pedi perdão a Deus por mim e coloquei no lugar em que papai esteve. E Sara disse: Joey, você sabe quanto eu detesto Israel. Não me venha com uma farsa. Sara, nós devemos ir para... Eu não irei. Você me pediu para vir a Jerusalém. Eu vim, mas não vim para ficar. Sara, pelo menos uma noite vamos dormir. Não, Joey. A minha promessa foi de acompanhá-lo até aqui e nada mais. Eu detesto esse povo. Será que você não sabe, está hipnotizado? O seu remorso não vai me convencer. Sara! E ela então saiu. Porque as mulheres são muito especiais. Elas têm os seus caprichos. Sara o abandonou e disse: você está me abandonando, hein? Porque essa é a técnica feminina. Ela é sempre vítima. E desapareceu da multidão. Joey ficou aturdido. E o amigo levou até a hospedaria, onde ele passou a viver. Ali ele foi ficando e percebeu que amava Israel. Estava no sangue. Ele começou a descobrir a beleza desse povo multimilenar, que resistiu a todas as escravidões no passado, ao holocausto quase no presente. E naturalmente, já que ele estava ali, o rabino convenceu a estudar o hebraísmo e a tornar-se rabino. Ele aqueceu, não tinha nada que fazer. E quando faltavam 3 meses para ser ordenado, o rabino disse: Joey, a nossa religião impõe que a ordenação de um novo rabino exige que ele esteja casado. Mas eu não amo a ninguém. Eu só amo a Sara. Olha, Joey, a minha mulher é uma excelente casadora. Toda mulher é boa casadora. Quem é que não quer crucificar o pobre de um homem, levando para outra? E ela, eu já falei sobre você, e ela tem sua psicologia. Ela me disse que tem uma noiva para você. Na sexta-feira, antes do sábado, que começa às 18 horas, vá tomar um chá lá em casa, às 15 horas.
E eu tenho certeza que a minha mulher vai apresentar a você a sua alma gêmea. Joyce sorriu e disse: é curioso. Com a cultura americana, nós é que escolhemos. Com a cultura hebraica, como é que eu vou casar-me com uma mulher que eu nunca vi antes? Ah, o sabor está aí. Vai se conhecer depois. E depois não tem mais jeito. Então, vá à minha casa. Ele aqueceu, era um bom temperamento, era um jovem de 26 anos. E quando lá chegou, a senhora veio, olhou bem para ele e disse: a sua noiva ainda não sabe. Mas ela está preparada, está na outra ala, a ala das mulheres. Chamou Joey, atravessou a ala e um grupo de jovens conversando. Afinal, as mulheres são de pouco falar. Conversavam. E então, a senhora do rabino chegou mais jovem, pôs a mão no ombro e: esta é a sua noiva. Vire para o seu noivo. Ela virou e ele gritou: Sara? Sara, você aqui? Joey, o que é que você faz com essa fantasia? Porque era a doutrina ortodoxa. Naturalmente, a indumentária negra, os cordéis amarrando, fazendo justiça da tradição. Disse: eu sou rabino. E vou, naturalmente, agora ser ordenado. Mas, Joey, o que é que você faz aqui? Eu é que pergunto a você, Sara. O que é que você faz aqui? O que é? Depois que você me abandonou, porque a mulher perdoa sempre, mas não esquece nunca. Depois que você me abandonou, eu fiquei para lá e para cá. E digo: bem, já que eu estou aqui nessa terra maldita, deixa pelo menos eu aprender um pouco mais do hebraico. E vou aproveitar. E matriculei-me aqui na escola, na mesma escola, ala feminina. E então, a mulher do rabino disse: você daria uma ótima esposa de rabino, vou prepará-la para ser esposa de rabino. Mas, Joey, e você? Também. Já que eu estava aqui, agora eu amo o meu povo. Amo a tradição. E ela também. E aí casaram-se. Eu não sei se tiveram muitos filhos como os grãos de areia das praias do mundo. Mas Ida Halberstadt interroga: não foram vários milagres? Aquele encontro inicial com o amigo numa rua de Bombay, a cidade super populosa, de um amigo que veio de Cleveland. Depois, encontrar o bilhete que seu pai deixara ali, na demonstração de Deus, e para um seminário. E também Sara para o mesmo seminário na área feminina. E a velhota casadora preparar para o reencontro dos dois. Então diria Carl Gustavo Jung: sincronicidade. Certamente guiada pelas forças espirituais. E o que é que nós vemos nessa página notável dos pequenos milagres? A gratidão. Quando ele se deu conta, como muitos filhos ingratos um dia se darão conta, e aí está a parábola do filho pródigo. Ele foi a terras estranhas e jogou tudo fora com as mulheres equivocadas. Mas quando ele estava na miséria, comendo com os suínos, que o judeu detesta, ele lembrou-se que tinha um pai, e que os servos do seu pai eram melhores alimentados do que ele, que trabalhava agora para um estrangeiro que o explorou, e que nem sequer lhe dava as sementes das alfarrobas que jogava para os animais. Então ele volta, e a parábola que me fascina diz que o pai o viu e correu a abraçá-lo, porque os pais, com raríssimas exceções, sempre estão esperando os filhos ingratos. Daí a nossa porta de amor deve ficar sempre aberta. Ele vai, masculino ou feminino, para viver a vida, e depois, quando está totalmente desalinho, eu tenho uma mãe. Eu não preciso passar essas humilhações. Eu tenho uma mãe que me abrirá os braços. Quando o Evangelho diz que o pai o viu, era porque o pai vivia sempre olhando a estrada, na certeza de que um dia o filho ingrato viria. E a narrativa de Jesus a respeito do filho pródigo é o apelo para nós voltarmos ao Pai celestial, a quem deslustramos, àquele que abandonamos nas estradas da vida pelo prazer, optamos pela larga porta da sensualidade.
e deixamos a porta estreita do dever reto. Um dia voltamos. Daí a psicologia da gratidão aquece-nos o coração de tal forma que nos vai dar a saúde, ensinando-nos a ser gratos. Ser grato à vida é descobrir a solidariedade, deixar de lado a violência, porque os violentos a si mesmos se destroem. Não permitir que os maus nos façam mal. Manter a alegria de viver é a nossa gratidão por havermos reencarnado. Durante a guerra dos americanos com vietnamitas, os chamados Vietcong, ou do Vietnã do Norte, que ainda hoje cria embaraços ao mundo, um piloto estava sobrevoando com seu caça a área comunista quando o míssil atingiu seu avião. E quando o avião explodiu, ele movimentou o ejetor da sua poltrona, foi atirado ao ar, o paraquedas abriu-se e ele desceu tranquilamente em território inimigo. Foi aprisionado e experimentou uma prisão oriental, dentro d'água, recebendo a lavagem cerebral comunista. Ele manteve-se com toda a lealdade aos direitos da democracia. 6 anos depois, foi firmada a paz entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte. E os prisioneiros foram libertados. Houve a troca de prisioneiros de ambos os lados. E Charles Plum voltou à América. Entrou no seu país como herói. Ele havia tido a vida salva, Deus se converteu ao comunismo. E ele começou a contar a sua história. Na América do Norte, vários clubes começaram a convidá-lo como herói para contar a sua saga. E Charles Plum tornou-se um excelente orador, profissional. Era convidado de um lado para o outro, para convidar, para poder expor como se salvou, para explicar a sua vitória, a sobrevivência. Mas certo dia, depois que ele havia realizado uma conferência vaga, ele estava ainda no hotel e resolveu ir ao bar para tomar um pequeno café. E ali no bar, no meio da fumaça dos cigarros e dos charutos, ele de repente notou um homem olhando muito para ele. Ficou um pouco estranho. O homem fixava-o com certo atrevimento. Ele desviou a vista e olhava de esguelha, e o homem estava olhando para ele. Ele resolveu levantar-se. Quando se levantou, o homem gritou: Tenente Plum. Ele parou. E o homem aproximou-se de meia idade. O senhor não é o Tenente Charles Plum? Sim, sou. Ah, o senhor não estava no Vietnã? Sim. Eu era soldado do mesmo esquadrão. Que curioso encontrá-lo aqui. O que aconteceu com o senhor? Eu soube que o seu avião havia sido atingido e disse: mas eu ejeitei a poltrona. O paraquedas salvou minha vida. Não diga. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Que bom que funcionou. Que maravilha. Eu era dobrador de paraquedas. E agora eu fico muito gratulado ao saber que a sua vida foi salva, porque eu dobrei o seu paraquedas. Charles Plum teve um choque. Ele nunca havia pensado naquele que dobrou o seu paraquedas. Ele agradecia a sobrevida, mas aquele anônimo que se perdeu na multidão era um soldado. Não valia grande coisa para o seu pelotão. A partir daí, toda vez que ele passou a enunciar uma conferência grátis, ele fazia essa pergunta: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Porque todos nós aqui estamos porque alguém dobrou o nosso paraquedas. Alguém preparou esse ambiente. Alguém preparou de jejum. Ou pelo menos alguém plantou. Nós adquirimos a plantação, é claro que compramos, mas houve alguém antes. Daí a psicologia da gratidão leva-nos a reflexionar. Eu estou saudável, mas e o meu médico? Qual foi a minha gratidão? Recentemente, um querido amigo de há 68 anos ao meu lado
desencarnou no último dia 21, Nilson de Souza Pereira. Nós erguemos a nossa obra lado a lado, e ele foi o anjo benfeitor da minha vida. Devo-lhe mais da metade da minha existência, porque graças a ele, que tomava conta da instituição, eu podia dispor de tempo para a mediunidade. Ele elegeu-se ser um administrador, e eu era um conselheiro espiritual. Topava-me de qualquer situação difícil. Era um homem de caráter rígido, forte. Era um homem profundamente cristão. E ele teve um câncer de bexiga, que logo se transformou numa metástase óssea. E foi para o hospital. Eu ouço pessoas falarem horrores nos hospitais, das enfermeiras, das auxiliares, esquecendo-se que o paciente é meu. Mas ela tem ali 50 pacientes que não são dela. E eu tenho que cuidar como se fossem dela. E o que a mim me surpreendeu foi a bondade dessa gente. Desses auxiliares, os paramédicos, as enfermeiras, os auxiliares, os que fazem o controle dos procedimentos, os médicos. As horas que eu passava lá, acompanhava todo esse movimento hospitalar. Mas quando os graus de dores atingiram quase o extremo, ele se registrou na clínica da dor e tomou morfina por 2 dias. E logo depois, aplicava o passe 4 vezes ao dia. Amigos colocaram seu nome na internet. E uma rede de mais de 100 mil pessoas. Essa rede começou a propor às 8 horas de Brasília, onde você estiver. Ele me acompanhou em viagens internacionais e era bastante conhecido fora do Brasil. Manso e bom, modesto e apagado, e a sua luz brilhava na escuridão. Então o apelo que o amigo colocou na internet, onde você estiver, às 8 horas de Brasília, dedique 2 minutos a tio Nilson. E então ele começou a receber vibrações de mais de 20 idiomas dos países que nós visitamos. O outro jogou na rede para as 19 horas, aonde a sua lista estivesse, que as pessoas dedicassem, no horário de Brasília, 2 minutos. E no seu quarto começamos a sentir vibrações extraordinárias. Foi suspensa a morfina. E ele não sentiu nos últimos 40 dias a mínima dor com câncer ósseo, que são dores surpreendentes, extenuantes. Aplicávamos passe, nós outro, e aqueles poucos que o visitavam, que nós proibimos as visitas, que cansam muito mais o doente do que beneficiam, que levam intrigas, fofocas, coisas inapropriadas, proibimos as visitas. E dávamos as notícias em nossa reunião. Que notícia temos para dar? De alguém que está em cuidados finais, aguardando a hora, dizia, hoje piorou um pouco. Hoje está com a pressão tal. As pulsações chegaram a 190. Então não tem retorno. Ah, mas eu queria ver. Para quê? Para comentar depois. Não, é proibido visita. Guarde a memória do rosto dele quando era feliz. Nada de olhar um cadáver para depois comentar. Qual é o prazer de olhar um cadáver? Deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Nós havíamos convencionado que se algo acontecesse a um de nós, o outro companheiro de lutas evangélicas continuaria no trabalho. E no dia 21 passado, às 4 da manhã, endormido, viajando, lamentando não estar ao lado deste amigo e benfeitor, no momento da sua despedida, que quando eu viajei ele estava no pré-coma. Ele disse, olhe, não se atreva a morrer estando fora. Eu chegarei segunda-feira. Espere por mim. Ele sorriu, chorando, e disse, vou tentar. Então, às 4 da manhã, eu resolvi ligar para o hospital, onde nós tínhamos nosso pessoal, uma enfermeira de nossa casa, e onde estávamos a proteção hospitalar. E ela me disse, ele está morrendo. Coloque o telefone no ouvido dele, mesmo no coma. Ele disse baixinho, você está voltando para casa. Prepare o lugar. Eu irei daqui a pouco. Perceba a gratidão. A imensa gratidão de 68 anos de fidelidade a Jesus.
de trabalho anônimo, de ficar sempre no segundo plano e não se incomodar, de ter a coragem de não competir, mas de cooperar. Até logo. Vá em paz, meu amigo. Vá em paz. Então houve a parada cardíaca e estabeleceu-se a morte. Então, ao amanhecer, nós comunicamos à rede, a alguns amigos, pela internet, e as perguntas das pessoas: você vai ao enterro? Não irei. Mas como? Não era a pessoa mais importante da sua vida na tarefa espírita? Era e é. Mas que os mortos enterrem seus mortos. Então, com a alma pungida pelo punhal da dor, da saudade, e a alegria imensa porque conseguiu terminar a sua tarefa, porque podemos naufragar de um momento para o outro. Uma atitude impensada pode desmanchar toda uma vida. Então, com imenso sofrimento interno desde então, continuamos na tarefa por gratidão. A psicologia da gratidão, eu sei que se ele tivesse percebido, me diria: não venha. Era necessário prosseguir, porque a vida prossegue ao espetáculo. É como no teatro, no circo, o espetáculo tem de prosseguir. O espetáculo da vida leva-nos a essa psicologia imensa da gratidão, que vem fazer nos guias espirituais, em nossas reuniões mediúnicas. O que é que nos dizem? O que é que nos dizem os sofredores que vêm para receber a doutrinação? Cuidado, veja o que está me acontecendo. Logo depois é você que vai estar aqui. Eu jamais me esquecerei de um dia que, saindo da reunião mediúnica, uma amiga, excelente médium, me disse: ai, Divaldo, eu adoro fazer a caridade aos desencarnados. E ao lado dela estava um espírito muito irônico. O espírito sorriu para mim e me disse: diga a esta fantasista que ela não está fazendo caridade nenhuma. Nós é que eles fazemos a caridade porque chegamos, eu estou sofrendo, porque quando estava aí, eu criei esses espinhos que agora me ferem. Não são vocês que nos fazem a caridade. Somos nós, os infelizes, que os vamos advertir. Eu nunca havia pensado nisso também. Então agradeci-lhe, porque esse trabalho nosso é com a mão e a outra não tem conhecimento. É a mediunidade dignificada, como Allan Kardec denomina o bom médium, aquele que se renuncia, aquele que se apaga para que brilhe a luz do Senhor. Então, neste momento, diante dos queridos amigos desta região, recordei-me de propor a psicologia da gratidão, para que nos não esqueçamos de que hoje alguém dobrou o nosso paraquedas, um anônimo, uma pessoa talvez que não tenha qualquer valor social. A nossa vida esteve nas suas mãos e ele dobrou o nosso paraquedas. É necessário que voltemos a redescobrir a solidariedade, a viver a intensa vibração da gentileza que está tão esquecida. Aprendamos a sorrir e não a gargalhar. O sorriso é saudável. Quando nós sorrimos, a nossa saliva produz uma substância, a imunoglobulina, que nos ajuda na digestão. Mas, como o nome diz, ela é imunizante. E, naturalmente, quando nós rimos com toda a tranquilidade e alegria de viver, gozamos saúde, porque a imunoglobulina nos defende de todos os ataques ao aparelho respiratório, pela alegria de viver. Mas quando nós enfezamos, quando nós vivemos o ódio, a ira, a mágoa, nosso cérebro produz substâncias energéticas destrutivas, e até mesmo pela estética. Quem enfeza faz ruga mais rápido do que quem sorri. Quando nós enfezamos, movemos vários músculos, e quando nós sorrimos, só mexemos 3 músculos. Olha que economia, o risóris e mais 2 outros. Então não temos pé de galinha, não temos pé de pato, não temos pé nenhum na face. Daí a proposta é vivermos intensamente. O momento é de violência, sim, mas desarmemo-nos, amemos até mesmo o violento, o filho ingrato, a filha rebelde. São as bênçãos da oportunidade que temos de resgatar o passado.
mas não é minha opinião. Está no Evangelho segundo o Espiritismo esta linda frase: a dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos. Pode até parecer um pouco de masoquismo, mas não é. Então sofrer é mérito. A dor não é punição divina. O que é que Deus está fazendo comigo? O que é que eu me fiz para agora estar colhendo os cardos e o fruto amargo da minha insensatez? Então a dor é reservada como a bênção de Deus para nos depurar. Examinemos o diamante que reflete a estrela. Era um carvão sujo na intimidade da terra. Teve que passar pela lapidação a fim de ficar transparente e luminífero. Somos ainda uma alma grotesca que a dor trabalha, a qual devemos agradecer, porque todos ou quase todos nós vivemos crucificados em traves invisíveis. Sorrimos quando desejávamos chorar. Escutamos o lamento de alguém tendo dor ainda mais grave do que essa que nos é apresentada. Mas isto é uma bênção, porque isto também passará. Quando Chico Xavier chegou ao clímax da agonia e pediu a Emmanuel que lhe desse uma diretriz, Emmanuel lhe propôs que escrevesse 3 palavras em um pedaço de papel e colocasse aos pés da cama, para toda hora que abrisse os olhos e lesse, tivesse paz. As 3 palavras eram: isto também passará. Isto passará. A dor passa, e nós somos viajantes da grande nau do infinito, que vai aportar nas praias abençoadas do mundo novo, um mundo melhor, que já começou. Porque existe mais amor na terra do que imaginamos. Ocorre que o crime ganha manchetes, e a virtude calça sapato de veludo e anda na escuridão para não chamar a atenção. Estatísticas válidas afirmam que há muito mais amor na terra do que mal. Ocorre que o mal é mais divulgado e o amor é menos identificado. Que façamos parte desse grupo imenso dos milagres de amor, da sincronicidade com o bem. Que possamos ter a coragem, o valor de agradecer a vida, de bendizê-la, ao invés da queixa sistemática e da amargura em que nos comprazemos. Quanto nós temos para agradecer. Como escreveu a grande poetisa e declamadora Margarida Lopes de Almeida, a grande paulistana: Senhor, eu tenho muito mais razões para agradecer do que necessidades para pedir. E Amélia Rodrigues Espírito escreveu em 1961 em Buenos Aires esse poema que é a oração da gratidão: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado, Senhor, pela beleza que existe no altar da natureza, pelos olhos meus que a podem fitar, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Mas diante da minha visão que me permite ver o amor, eu descubro cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei
que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, pela voz que ensina, que alfabetiza, que tauteia uma canção, que legisla. Mas diante da minha harmonia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, pelas mãos que trabalham, pelas mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão ou uma favela, um gravato de dor ou uma tapera, um ninho, um palacete, um duplex. Seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.